com a graça e a paz de Cristo. Amém. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer o convite feito pelo missionário, pelo pastor Tiago, para estar aqui nessa conferência. E uma das coisas que eu não gosto de Tiago, irmãos, é quando ele me apresenta, porque eu já chego aqui com medo, sabe? O privilégio de estar aqui é tão grande que eu já estou assustado. Aí ele faz uma apresentação dessa, aí me complica mais ainda o emocional, mas se aprove a Deus me trazer aqui, apesar da minha indignidade diante do privilégio e da santidade do tema, queremos então compartilhar algo da palavra do Senhor. E o texto, como ponto de partida, será Êxodo, o livro de Êxodo, na verdade. E eu queria, na verdade, tentar justificar para os irmãos por que o livro de Êxodo, já que nós estamos falando da glória de Deus, do zelo que Deus tem por sua glória, por que o livro de Êxodo? Na verdade, irmãos, o livro de Êxodo, ele é escolhido apenas por um critério de abordagem, porque toda a Escritura, ela precisa ser considerada quando nós pensamos na glória de Deus. E nós não vamos perder isso de vista aqui, apesar de termos um ponto de partida específico na Escritura. Mas, em particular, por que o livro de Êxodo? Eu acho que eu precisaria oferecer alguma justificativa neste sentido. E aí, eu diria que o livro de Êxodo, ele nos presta a razão de ser o primeiro livro na Escritura, dentro de uma ordem cronológica, vamos dizer assim, se nós começarmos com Gênesis e irmos na sequência, é o primeiro livro que nos apresenta uma exposição da glória de Deus para um grande público. É claro que a glória de Deus ela já vem sendo exibida anteriormente para as pessoas, a começar por Adão e Eva, mas quando você pensa num grande público, o livro de Êxodo nos apresenta essa exposição da glória de Deus. Lembrando que a glória de Deus, aqui no livro de Êxodo, ela não só é apresentada ao povo de Deus, mas ela também é apresentada, inclusive, às nações. Porque o que está acontecendo em meio a todo o processo de libertação, todas as pragas, como nós chamamos costumeiramente, as pragas do Egito, aquilo é uma exibição da glória de Deus, em primeiro lugar, ao Egito, mas por tabela a todas as nações. E não é sem razão, então, que Deus escolhe o Egito para permitir que o seu povo floresça ali e dali, daquela opressão, daquela escravidão, Deus remova o seu povo, liberte o seu povo como mão forte. Porque essa notícia seria espalhada pelas nações. Portanto, o livro de Êxodo me parece uma boa escolha, porque nos oferece essa exposição da glória de Deus para um grande público. E dentro do livro de Êxodo, então, naturalmente não temos como abordá-lo todo. Aqui também, dentro do livro de Êxodo, como estamos fazendo dentro da Escritura, nos limitando a um livro da Escritura, no livro de Êxodo, eu também quero me limitar a algumas porções. Capítulo 19 e capítulo 20 e o capítulo 34. Nós teremos 3 falas no dia de hoje e essas 3 falas vão se concentrar nessas 3 partes do livro de Êxodo. E aí, me permita mais uma vez tentar justificar o porquê dessas porções, antes de entrarmos nelas individualmente. Em tese, diríamos que, ainda no livro de Êxodo, o povo de Deus poderia ter chegado à terra prometida. Mas a coisa não acontece assim, por causa do pecado da nação. Uma viagem que deveria ter durado 3 meses, passa a durar 40 anos. E aí, o que poderia ter acontecido ainda neste primeiro livro,
só vai acontecer no último livro do Pentateuco, o livro de Deuteronômio, quando a nação já está na Transjordânia, preparada para atravessar o Jordão, o que vai acontecer logo depois no livro de Josué. De forma que, tendo essa compreensão de que o livro de Êxodo dá início à viagem para a terra prometida, mas a consumação da viagem não está no livro de Êxodo, nós naturalmente entenderemos que se a chegada à terra prometida não é o ponto máximo da saída do Egito, no livro de Êxodo, porque não acontece no livro de Êxodo, há então um outro evento que para Moisés, no livro de Êxodo, se torna o ponto máximo, o ápice, o destaque fundamental de toda a narrativa que encontramos neste livro. E que evento é este? A formalização da aliança entre Deus e o seu povo. É exatamente o que nós vemos acontecer no capítulo 19 e no capítulo 20. Deus está formalizando uma aliança. E aí eu estou usando a palavra formalizar propositalmente, porque essa aliança ela já está em vigor, ela já está em andamento. Ela não começa aqui. Ela não tem o seu início aqui. Tudo que está acontecendo, na verdade, neste livro, é cumprimento de aliança. São promessas sendo realizadas porque Deus já está em aliança. De forma que a percepção apropriada para o que está acontecendo nos capítulos 19 e 20 é que o que temos aqui é a formalização de uma aliança que já está em vigor. Bom, se é assim, se esse é o ápice, esse é o ponto máximo, por que então o capítulo 34 também? E não é difícil entender, e aí já estou encerrando essa primeira parte da minha justificação para a escolha desses textos. Infelizmente, apesar da declaração de lealdade, que nós encontramos inclusive no capítulo 19, quando Israel diz, tudo o que o Senhor falou, faremos. Apesar da declaração de lealdade, não é isso que acontece na prática. Porque tão somente Moisés sobe ao monte para continuar recebendo a lei de Deus, detalhes da instrução divina, particularmente quando o tabernáculo está para ser montado. Você tem instrução de como deveria ser o tabernáculo como casa de Deus, e isso é interrompido nos capítulos 32 a 34 com a quebra da aliança. E aí quando Moisés desce do monte sob orientação divina e literalmente quebra as tábuas da lei, aquilo foi um ato simbólico, onde a partir de agora a aliança está desfeita. Mas Deus não pode voltar atrás aos compromissos que ele assumiu. Por quê? Porque os compromissos que ele assumiu servem para expressar a sua glória. E é em cima do critério da glória de Deus que, entre aspas, Moisés convence a Deus a permanecer em aliança com o seu povo. Como Moisés foi estratégico neste sentido? Porque Moisés, como numa conversa humana, leva Deus a considerar o efeito que a destruição de Israel teria
quanto à compreensão de sua glória entre as nações. E aí, Deus renova a aliança. O capítulo 34 se torna o ápice do renovo desta aliança. E aí, num certo sentido, portanto, o que está acontecendo nos capítulos 19 e 20, a formalização da aliança, e nos capítulos 33 e 34, em especial no capítulo 34, como iremos ver, tudo isso acaba formando um paralelo. Porque enquanto no capítulo 19 e 20 você tem a formalização da aliança, no capítulo 34 você tem o renovo da aliança. Tudo isso girando em torno da glória de Deus. Tendo, portanto, justificado a razão de ser dos textos que temos escolhido para apresentarmos nesta conferência, eu gostaria, então, de iniciar de forma mais específica a nossa mensagem com duas perguntas. O tema desta conferência envolve o zelo de Deus por sua glória. Mas aí, para evitar o risco de que possamos nos aproximar desta ideia com compreensões ambíguas, e aí a linguagem permite essa ambiguidade, né? A nossa linguagem é ambígua, as expressões são polissêmicas, as frases têm vários sentidos. Então, para evitar equívocos ou compreensões distintas, eu gostaria de tentar amarrar essas duas ideias com duas perguntas. O que é a glória de Deus e o que é o zelo de Deus por sua glória? É claro que o que eu vou oferecer aqui, irmãos, são apenas pontos de partida. Muito poderia ser dito sobre a glória de Deus e sobre o zelo que Ele tem por ela, mas como ponto inicial que nos permite dizer algo que possamos aprender e levar conosco desta conferência, eu queria então colocar algumas coisas. Primeiro, o que é a glória de Deus? Poderíamos dizer que a glória de Deus é a manifestação de quem Deus é através daquilo que Deus faz. A glória de Deus é a manifestação de quem Deus é através daquilo que Deus faz. A partir dessa ideia, então, o que é o zelo de Deus por sua glória? E aí, para responder a essa pergunta, nós podemos fazer duas colocações. Em primeiro lugar, o zelo de Deus por sua glória significa a sua ação dando acesso à sua verdadeira glória. E aí, Deus zelar por sua glória significa dizer que Ele vai se revelar de tal forma que as pessoas possam conhecê-lo como Ele é. Deus se revelará de tal forma a evitar distorções, a guardar a compreensão que as pessoas terão dele de uma suposta caricatura de quem Deus é. Afinal de contas, isso é possível. Uma vez que, apesar de Deus ter se revelado na criação, o pecado é capaz de distorcer a nossa capacidade, e aí o efeito da revelação de Deus na criação acaba sendo idolatria. É o que Paulo nos ensina em Romanos, capítulo 1. Portanto, o zelo de Deus por sua glória consiste, em primeiro lugar, nisso. Deus garantir um acesso tal à sua glória que nós poderemos saber quem Deus
de fato é. Em segundo lugar, o zelo de Deus por sua glória consiste em Deus assegurar os efeitos desejados por termos acesso à sua glória. Afinal de contas, se Deus está dando acesso ao homem com respeito à sua glória, Deus fará isso com um propósito. E aí o zelo divino está em preservar esse propósito, ou fazer com que este propósito aconteça. Os efeitos ou as consequências pretendidas por Deus, é isso que nós estamos chamando de propósito, essas consequências serão de fato alcançadas. A partir disso, então, dessas compreensões iniciais acerca da glória de Deus e acerca do zelo que Ele tem por sua glória, eu gostaria de ler o capítulo 19 do livro de Êxodo. Uma coisa que eu aprendi com o professor que me induziu ao calvinismo é que, já que existe o risco do pregador fracassar, que ele tenha a decência de ler a Escritura. Porque se ele fracassar, a leitura da Escritura vai garantir que aquele momento não foi inútil. Portanto, irmãos, eu quero ler o capítulo 19 do livro de Êxodo e, a partir dele, fazer algumas observações sobre o zelo que Deus tem por sua glória. Êxodo 19, eu vou estar lendo na NVI. E a palavra do Senhor diz assim: no dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de saírem de Redfim, entraram no deserto do Sinai e Israel acampou ali, diante do monte. Logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor o chamou do monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Moisés voltou, convocou as autoridades do povo e lhes expôs tudo o que o Senhor lhes havia mandado falar. O povo todo respondeu, unânime: faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. Disse o Senhor a Moisés: virei a você numa densa nuvem, a fim de que o povo, ouvindo-me falar-lhe, passe a confiar sempre em você. Então Moisés lhe relatou ao Senhor o que o povo lhe dissera. E o Senhor disse a Moisés: vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes e estar prontos no 3º dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai à vista de todo o povo. Estabeleça limites em torno do monte e diga ao povo: tenham o cuidado de não subir ao monte e de não tocar na sua base. Quem tocar no monte certamente será morto. Será apedrejado ou morto a flechadas. Ninguém deverá tocá-lo com a mão. Seja homem, seja animal, não viverá. Somente quando a corneta soar, um toque longo,
eles poderão subir ao monte. Tendo Moisés descido do monte, consagrou o povo, e eles lavaram as suas vestes. Disse ele então ao povo: preparem-se para o terceiro dia, e até lá não se acheguem à mulher. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e raios, uma densa nuvem cobriu o monte, e uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus, e eles ficaram ao pé do monte. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Dele subia fumaça, como a de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente, e o som da trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés falou, e a voz de Deus lhe respondeu. O Senhor desceu ao topo do monte Sinai e chamou Moisés para o alto do monte. Moisés subiu, e o Senhor lhe disse: desça e alerte o povo que não ultrapasse os limites para ver o Senhor, e muitos deles pereçam. Mesmo os sacerdotes que se aproximarem do Senhor devem consagrar-se, senão o Senhor os fulminará. Moisés disse ao Senhor: o povo não pode subir ao monte, pois tu mesmo nos avisaste. Estabelece um limite em torno do monte e declara-o santo. O Senhor respondeu: desça e depois torne a subir acompanhado de Arão. Quanto aos sacerdotes e ao povo, não devem ultrapassar o limite para subir ao Senhor, senão o Senhor os fulminará. Então Moisés desceu e avisou o povo. Ó Deus bendito, que tema maravilhoso, Senhor, falar da tua glória. E se nós estamos tendo alguma compreensão, Senhor, do que é a tua glória, essa compreensão vai começar pelo senso de insignificância e de nossa indignidade, Senhor, de estarmos aqui. Por causa disso, pelo sangue de Jesus, nós imploramos que nos dês acesso à tua glória nesta manhã, através da tua palavra, Senhor. Glorifica entre nós o teu grande nome, enquanto pensamos no zelo que tu mesmo tens pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Tiago. Eu não sei se você já teve a experiência de receber uma pessoa muito importante na sua casa. Alguma pessoa querida, alguma pessoa a quem você muito estima. Eu recentemente fiz uma cirurgia de quadril e eu esperava receber algumas pessoas na minha casa pelas quais eu tinha extrema consideração. Na verdade, tenho extrema consideração. E aí, como é típico de todos nós, sabendo que pessoas importantes vão nos visitar, nós preparamos tudo. Se a casa não estiver pintada, se algum móvel não estiver arrumado, se não tivermos determinado móvel, se o jardim não está organizado, você quer deixar tudo prontinho, tudo com a melhor das aparências,
porque você deseja causar boa impressão àquela pessoa por quem você tem grande apreço e de quem você está tendo o privilégio de receber a visita. Note que é exatamente disso que o texto está nos falando. Quando nós pensamos em glória de Deus, em particular, quando nós pensamos na glória de Deus, a partir do texto que nós acabamos de ler, a Bíblia, aqui em Êxodo 19, usa uma metáfora para falar da glória de Deus. E essa metáfora é a metáfora de uma visita. Deus está vindo visitar o seu povo. E aí, como é típico de todos nós, como eu disse, quando vamos receber alguém importante, nós nos preparamos. Com Israel, não seria diferente. Se Deus está para visitar o seu povo precisa estar pronto. Deus está revelando sua glória aqui. Na metáfora de uma visita. E aí, quando nós pensamos nisso, e quando nós pensamos no zelo que Deus tem por sua glória, quando nós juntamos as duas ideias do nosso texto, a compreensão a que nós chegamos é: Deus zela pela sua glória, preparando o seu povo para um encontro seguro com Ele, através da obra do mediador. Deus zela pela sua glória, preparando seu povo para um encontro seguro com Ele, através da obra do mediador. Queridos, é exatamente a partir dessa ideia, desta proposição, que nós queremos olhar para o nosso texto. Deus zela pela sua glória, preparando o seu povo para se encontrar com ela. Afinal de contas, como nós dissemos anteriormente, Deus tem um alvo em exibir sua glória. Ao final do dia, espero estarmos bastante convencidos que o grande alvo de Deus exibir a sua glória é glorificarmos a Deus por participarmos desta glória que Ele exibiu. Eu espero que ao final estejamos muito convictos disso. O grande propósito de Deus é que nós venhamos a glorificá-lo por sua glória na participação que teremos em sua glória. Daí, Deus tem que nos preparar. Porque se não estivermos preparados para nos encontrar com a sua glória, e aí a metáfora da visita, o efeito será o contrário. A glória de Deus irá nos destruir, porque Deus é perigoso se nos encontrarmos com Ele despreparados. Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento são uníssonos, são claríssimos nesse ponto de que o nosso Deus é fogo consumidor. Por esta razão, é que olhando para esse texto, eu gostaria de salientar para os irmãos
3 ações que nos levam, como povo de Deus, a estarmos preparados para a visita da glória de Deus no nosso meio. 3 práticas, vamos dizer assim, 3 posturas. A primeira delas é que nós precisamos manter um equilíbrio entre a imanência e a transcendência de Deus. Na verdade, aqui nós já começamos a nos deparar com um problema, porque ao longo da história, a igreja sempre teve, ou na maioria das vezes, teve dificuldade de encontrar o equilíbrio entre a imanência e a transcendência de Deus. Ora ela priorizava uma, ora ela enfatizava a outra. E esse desequilíbrio da relação entre a imanência e a transcendência de Deus, esse desequilíbrio é perigoso. Daí, portanto, uma das coisas que o texto nos faz, quando pensamos em Deus nos preparar para nos encontrar com Ele, quando pensamos em Deus nos preparar para a visita da sua glória, é que Deus coloca na nossa cabeça o equilíbrio entre a imanência e a transcendência divinas. O que é imanência? Perguntamos. Imanência é o ato de Deus pelo qual Ele se envolve com o que Ele criou. Ele cuida do que Ele criou. Ele preserva o que Ele criou. Ele dá a vida ao que Ele criou. Ele comunica a sua glória. Ele dá acesso à sua glória. Ele faz participante da sua glória aquilo que Ele criou. Não é à toa que Isaías, no capítulo 6, quando tem a visão do trono da glória de Deus, ele diz que toda a terra está cheia da sua glória. Isto é imanência. Deus está envolvido com o que Ele criou. Em particular, Deus está envolvido com o povo com o qual Ele tem um relacionamento pactual. Preste atenção que o texto começa exatamente destacando a imanência. Vá lá e diga ao povo: vocês viram tudo o que eu fiz no Egito ou ao Egito, como eu trouxe vocês em asas de águias. A ideia de Deus aqui é lembrar Israel, durante tudo o que está acontecendo, desde o começo do livro de Êxodo, do cuidado divino. Um cuidado que, aliás, se manifestava mesmo na tribulação. Mesmo quando Faraó estava oprimindo o povo de Deus. E aí as primeiras impressões que nós temos, e o problema das primeiras impressões é que as primeiras impressões são as que ficam, né? A gente não costuma usar essa expressão. Primeira impressão é a que fica, e às vezes você conhece uma pessoa, tem uma primeira impressão horrível, e aí já cria uma antipatia, e se tiver a oportunidade de conhecer melhor, a antipatia vai embora. E aí quando você lê os primeiros capítulos de Êxodo, cadê Deus na parada, meu amigo? O povo está sofrendo, e a situação vai de mal a pior. Genocídio é uma das agendas, ou um dos tópicos da agenda na história do povo de Deus. Só que em meio a essa situação calamitosa, Deus está fazendo cumprir sua promessa, porque Ele havia dito a Abraão que a sua descendência seria numerosa como a areia do mar. Portanto, Deus está agindo. Deus está envolvido, Deus está presente. E
Deus lembra a Israel aqui, nesse ponto do seu envolvimento. Ou numa linguagem mais teológica, Deus lembra a Israel da sua imanência, do seu envolvimento. E aí, que Deus maravilhoso é esse? Que vem até nós, que realiza obras sobrenaturais poderosíssimas, que nos liberta, é o que está acontecendo, até chegarmos na travessia do Mar Vermelho, onde você tem o ápice da ação divina, destruindo para sempre Faraó na pessoa do seu exército. Nunca mais, disse Moisés, vocês verão a face desses egípcios. E aí, amém, Deus está conosco. Mas se você só olha para a imanência de Deus, você começa a entender Deus muito próximo. Ah, mas Deus me é próximo demais. Olha, nós somos amigos íntimos. E aí você começa a desenvolver um desequilíbrio se você só olha para a imanência. Porque Deus está envolvido, sim. Deus é próximo, Deus é amigo. Mas Ele também é o totalmente outro. Ele está distante da sua criação, num sentido de que a sua criação não é Ele mesmo. Embora a criação sirva para revelá-lo, Ele é distinto da sua criação. E na linguagem teológica, essa distinção de Deus, a santidade de Deus e a nossa pecaminosidade, essa separação entre quem Deus é e o que nós somos, na linguagem teológica chamamos isso de transcendência. E aí quando nós olhamos para o texto, é o que o texto faz. O texto apresenta-nos um Deus imanente, envolvido até agora e que vai se envolver de novo, porque vai visitar. Mas preste atenção aos detalhes dessa visita. Para começo de conversa, Deus tem que descer. Veja a diferença aqui, entre Deus, Yahvé, Deus da aliança, e os outros deuses. Porque os outros deuses eram concebidos como morando nos montes. A título de exemplificação, basta que você considere Baal, que habitava no Monte Carmelo. Por isso que Elias desafia os adoradores de Baal no Monte Carmelo. Eu vou desafiar o seu Deus na casa dele. Vamos lá. A casa dele, então ele manda. Não é? A gente não diz isso, lá na Paraíba a gente usa essa expressão. Quem canta de galo aqui sou eu. Na casa da gente, como homem. Vou lá na casa dele, vamos lá. O que é que o texto nos diz? O texto nos mostra que Deus não mora naquele monte. Ele está além. Ele está tão além que ele tem que descer. Se Deus tem que descer, porque ele é transcendente. Ele está além daquilo que ele criou. Outro ponto que o texto nos apresenta é que Deus diz que vai descer, mas vai descer numa fumaça, numa nuvem. Imagina então que alguém importante, querido por você, diz que vai visitar você na sua casa. E aí você prepara a casa, deixa tudo arrumado, faz a melhor comida. E aí, tim-dom. Quando você abre a porta, o que você vê é um bocado de fumaça, um negócio assim enuvecido e não estou vendo ninguém. A pessoa fala com você, você consegue lhe ouvir a voz, mas você não está vendo ninguém. E, fulano. Irmãos, é exatamente isso que Deus está fazendo aqui. Eu vou descer, mas eu vou descer numa nuvem. E a razão de ser dessa nuvem é comunicar. E nosso Deus é didático. Comunicar
que Deus permanece inacessível. Deus se revela assim. E o que nós sabemos de Deus é verdadeiro e é confiável, mas sempre há algo de Deus misterioso. Deus sempre será inacessível. Aliás, se Deus fosse completamente acessível, perderia a graça. Irmãos, uma das coisas que nós faremos na eternidade é continuar a conhecer a Deus. Porque quanto você conhecer de Deus, mais você terá para conhecer. E aí descer numa nuvem comunicava o elemento misterioso da natureza de Deus. Nós aprendemos sobre Deus, mas passaremos a vida aqui aprendendo, e de quebra, essa vida não dá, vai ter que ter a eternidade toda aprendendo sobre quem Deus é. Está aqui a transcendência de Deus na nuvem. Deus preservando o seu mistério. Mas isso não é tudo. O monte tem um limite. Há uma circunferência estabelecida, com uma ordem claríssima, claríssima. Não ultrapasse esse limite. E aí veja, por causa do nosso pecado, a nossa tendência é enfatizar a imanência. Você quer a prova disso? Idolatria. O pecado nos leva a ter uma compreensão idolátrica de Deus. Mais uma vez eu apelo para Romanos. E como é que isso acontece? Quando nós começamos a chamar partes da criação de Deus. Quando nós divinizamos a criação. E aí se tem uma coisa que as religiões pagãs fazem muito bem, é divinizar a criação. O próprio Egito, por exemplo. Aqui no Egito, o sol é um deus. O deus Ra. Aliás, os egípcios tinham deuses para tudo que era área da vida. Queridos, o ato do nosso coração de divinizar a criação mostra que nós distorcemos a transcendência e enfatizamos a imanência. E aí, quando você lê o texto, Deus diz 3 vezes, Moisés já está até impaciente. Diga ao povo que não ultrapasse o monte. Aí imagina só, o trabalho que dá para subir no monte. Não é? Não tem... É bondinho, né? Moisés não tem bondinho, gente. Imagina Moisés, pedra a pedra, se escorregando, pegando o mato, segurando. Quando Moisés chega no topo do monte, Deus diz a Moisés, Moisés diz, não, Senhor, você está de brincadeira comigo. É sério, Deus? Tem que descer mesmo? Desça e avisa o povo para não ultrapassar o limite. Mas, Senhor, eles já foram avisados. Ah, tá bom, Moisés, é verdade, né? Eles já foram avisados. Não é isso que Deus diz. Deus diz, desça, Moisés, e avise. Avise, inclusive, aos sacerdotes. Que aqui é diferente, né? Sacerdote tem uma consagração especial, tem um acesso especial a Deus. Os sacerdotes estão pensando, nós podemos subir. Moisés vai dizer que nem os sacerdotes subam agora. Porque se eles subirem, eles serão fulminados. Queridos, o que é isso? Isso é a marca da transcendência. Se aproximar de Deus inapropriadamente é uma experiência mortal. Portanto,
Se nós queremos estar preparados para a visita de Deus, mantenhamos o equilíbrio entre a imanência de Deus, o Deus envolvido conosco, e a sua transcendência, o Deus que não é como nós. Em segundo lugar, Deus prepara seu povo para a sua visita, consagrando-os por meio do mediador. Quando Moisés desce do monte, Moisés desce com instruções muito claras acerca da consagração. Eles deveriam lavar as suas roupas e abster-se de relação sexual. Além disso, o próprio Moisés iria consagrá-los. E essa ideia de consagrar no livro de Êxodo se dá por meio de sacrifício. Em outras palavras, o povo seria purificado por meio do sacrifício que Moisés iria oferecer. E essa purificação deveria ser mantida. E a manutenção dessa purificação se daria pela lavagem das roupas e pela abstinência sexual. O que é que nós aprendemos aqui? Deus zela pela sua glória quando Ele nos purifica para estarmos em sua presença. Essa purificação se dá no nosso texto por duas vias. Primeiro, pela via do sacrifício, onde o sacrifício remove as manchas, remove o nosso pecado. Segundo, a purificação é mantida, é sustentada. Eu queria lembrar aos irmãos que na Escritura, roupa é uma metáfora para obras. Não é à toa que, por exemplo, o apóstolo Paulo vai usar a ideia do vestir-se. Você tira a roupa velha do velho homem e se veste com a roupa do novo homem. Portanto, essa ideia das obras. O sacrifício que Moisés iria apresentar, iria consagrá-los, purificá-los, remover as manchas. Mas essa pureza deveria ser preservada por eles, por meio da roupa consagrada e da abstinência sexual que simbolizava o próprio jejum. Irmãos, não tem como olhar para isso que Moisés está fazendo e não se lembrar do que Jesus fez por nós na condição de nosso mediador. O nosso grande mediador. Primeiro, Jesus como nosso mediador, Ele nos purificou por meio do seu sacrifício. Como nos ensina tão claramente a epístola aos Hebreus, que eu não tenho tempo para entrar agora. O fato é que Jesus nos purifica e nos dá acesso pleno à presença de Deus. Mas este mesmo Jesus, que nos purifica por meio do seu sacrifício, também diz: vocês estão purificados pelas palavras que tenho falado a vocês. Portanto, a semelhança do que Moisés está fazendo com o povo, preparando o povo para que a visita de Deus seja abençoadora, Jesus semelhantemente nos prepara, primeiro por meio do seu sacrifício, removendo nossos pecados e mantendo a purificação como promessa. Se nós andarmos na luz, como na luz Ele está,
temos comunhão uns com os outros, e o sangue de seu Filho nos purifica de todo pecado. Portanto, irmãos, Deus está extremamente interessado em nossa pureza. Primeiro, e por meio do que o sacrifício de Jesus fez e faz. Segundo, por meio da manutenção de nossa pureza, preservando nossas roupas limpas. O próprio Jesus disse também: bem-aventurados os limpos no coração, porque eles verão a Deus. Por fim, Deus nos prepara para que a visita da sua glória nos faça bem, criando temor no nosso coração com respeito à sua palavra. Beleza, Deus vai descer no monte. Imagina a expectativa do povo. Imagina a ansiedade do povo. Um povo que passou 400 anos no Egito, que estava acostumado às procissões, onde os deuses egípcios eram apresentados, eram expostos publicamente, e estes deuses tinham suas imagens. Imagina então agora a expectativa, a ansiedade de Deus descer, e aí quando Deus começa a descer na nuvem, aquilo que é uma expectativa massa, a gente vai ver Deus, Ele está visitando a gente, Ele vem aí, viu? Ele vem aí, Ele diz que vem, está vindo aí. Mas a experiência não é nem um pouco animadora. Quanto mais a nuvem vai descendo, mais o monte vai tremendo, mais o monte vai fumegando. Quanto mais a nuvem, carruagem vai descendo, mais o sonido da trombeta vai aumentando, mais o som vai ficando assustador. Para usar uma expressão nossa, gente, a experiência da glória de Deus aqui é uma experiência tridimensional. O povo está vendo a glória de Deus, a nuvem, o fogo. O povo está ouvindo a glória de Deus num barulho ensurdecedor e aterrorizante. E o povo está sentindo a glória de Deus, porque aí, à medida que a nuvem está descendo, não é só mais o monte que está tremendo, mas o arraial, o acampamento está tremendo. Eu não sei se você já teve a experiência de um terremoto. Eu nunca tive, mas eu já conversei com pessoas que tiveram. E elas foram muito claras num ponto. É claro que cada experiência é singular, mas elas foram muito claras num ponto. A sensação de terremoto é a sensação de morte. E é exatamente esta a sensação que o povo tem. Nós vamos morrer. Está tudo tremendo, está tudo abalado. Não há mais nada firme aqui. E vamos nos lembrar, irmãos, que para os antigos, os montes eram um símbolo máximo de firmeza. Para os antigos não havia nada mais firme do que um monte. Mas se o monte está tremendo, o que há de firmeza na vida? Nada. Grande temor, mas um temor que tem um propósito. Deus deseja que seu povo tema aquilo que ele vai dizer. E teve efeito, viu? O povo ficou tão temeroso que a ideia foi: Moisés,
Faz o seguinte, Moisés, que Deus fale contigo, que tu fale conosco, Moisés. Nas entrelinhas eles estão dizendo assim, miserável, morra tu. Não a gente. Deus falar com a gente de novo, a gente morre. Então, se é da gente morrer, que morra tu. Se tu sobreviver, Moisés, aí tu vem aqui e conta para a gente o que Deus diz. Qual é a explicação que Deus dá para todo aquele temor? Para que temam a tua palavra. Para que saibam que o que tu estás dizendo a eles, sou eu que estou dizendo a ti, e tenham confiança em ti. Meus queridos, conosco hoje não é diferente. Se Deus de fato está nos preparando para nos encontrar com sua glória, e está fazendo isso de forma zelosa como Ele faz, uma das marcas é que você vai botar essa palavra na mão cheio de temor. Porque esta palavra revela a glória dele. A sua oração vai ser a oração do salmista. Senhor, une meu coração ao temor devido somente ao teu nome. Temer o nome de Deus, ou a glória de Deus, ou quem Deus é temer a revelação dele. Se isso estiver acontecendo no seu coração, e você, portanto, está ávido, ansioso por esta palavra, é porque Deus está dando sinal seguro de que você vai se encontrar com a glória dele, que está se encontrando com a glória dele, de uma forma abençoadora. E que o efeito deste encontro será participação nesta glória. Participação que começa nesta vida e que será consumada quando Jesus